queridos estudantes, voltamos então para a nossa aula 2.1. Isso mesmo, já vamos dar sequência aí que vocês estão ligados na aula de arte, certo? Professor presencial, obrigado aí pelo teu auxílio, toda essa atenção que vocês dão aos nossos alunos, vocês aí que estão em diversos municípios do estado de Rondônia, eu não consigo falar todos, são muitos municípios, muitas localidades, lugares lindos e maravilhosos que eu gostaria de conhecer. Sei que tem lugares aí que poderia sim, ser pontos turísticos, né? De tão lindo que é. Então, vocês são privilegiados aí, vocês moram em lugares, os melhores lugares de Rondônia, viu? Eu sei. Tenho visto aí muitas imagens. Então, estudante, vamos lá, vamos dar sequência na nossa aula. Vamos para a aula 2, aula 2.1, seguindo então com as concepções de arte, parte 2. Então, vamos concluir falando aí dessa parte da história da arte, aí trazendo só as concepções, né, algumas características, para quando formos aprofundar, você já tem aí uma base inicial. Então, vamos falar sobre a arte no Renascimento, arte moderna e arte contemporânea. Alguns aspectos, certo, estudante? Então, aqui eu trouxe esse mapa mental para vocês entenderem que na arte, no período do Renascimento, né, surgiram vários estilos. Barroco, rococó, neoclassicismo, romantismo e a arte moderna, que vem, né, após aí o Renascimento. Então, são várias vanguardas como surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo. Não vamos falar de todos, só para vocês entenderem. Ainda faltou colocar o impressionismo. E a arte contemporânea, que é a arte atual, né, que acontece no momento atual. Então, são vários estilos. Vamos depois falar de cada um desses estilos aí, certo? Então, vamos para a primeira atividade, uma enquete, para que vocês possam já ir pensando aí, diante do que vocês já aprenderam, já estudaram até agora. A pergunta é a seguinte. Estou usando a mesma imagem, né? Não mudei a imagem. Mesma imagem da enquete da aula anterior. É porque eu gosto dessas obras aí. Então vamos lá. Para você, qual a função da arte? Na aula 1, vocês buscaram aí construir o conceito. O que é arte? E agora eu pergunto, qual é a função? Vocês vão entender que tem várias funções. Falamos em algumas na aula anterior e agora eu vou trazer aí novas funções. Mas você vai buscando aí listar, faz uma lista de quais, né, que você observa, que você percebe que é a função da arte na sociedade ou para você, para a sua formação. Vamos lá, vamos para já o conteúdo, dando início ao conteúdo da aula. Mas antes eu vou falar um pouquinho das funções, né? Das funções da arte segundo a função pragmática, naturalista e formalista. Então, que é conceitos, né, acadêmico, isso mesmo, ela tem 3 funções, pragmática, naturalista e formativa. Vamos ver cada uma delas. A função pragmática, ou seja, pragmática quer dizer que ela tem ali uma forma de seguir padrões, né? Ela é utilitária, passa a servir, então, objetivos exteriores a ela, como, por exemplo, a arte medieval, que era uma arte didática, então era uma arte pragmática. Por quê? Buscava-se manter o padrão de uma arte religiosa, uma arte didática, né? E a função naturalista reflete, então, naturalista quer dizer o quê? Reflete a realidade, com a maior perfeição possível. Naturalista vem o quê? De natural, aquilo que se observa, busca, então, representar, né? Naturalista. E a função formalista, a valorização dos aspectos estéticos, formais, preocupação em vislumbrar na obra de arte os princípios adotados pelo artista. Então, essa é a função formalista da arte. Então, valorizar aí os padrões estéticos formais da arte. Muito bem, então, estudantes, já vamos dar início falando aí já das concepções de arte, né? Seguindo aí a história da arte. E agora vamos abordar sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? Renascimento cultural. Vocês já estudam em história, geografia, né? Os aspectos político, sociológico desses períodos. Então, o Renascimento foi um período muito importante na sociedade, porque rompeu com o período medieval. Isso mesmo,
é o período que marcou essa mudança, né? De comportamento, mudança na sociedade, também na política, na ciência. Então, nós vamos aí... Eu não vou aprofundar, vou trazer alguns aspectos, mas o Renascimento, quando a gente está estudando o ensino médio, é o que mais é destacado em história, em geografia, em filosofia, é esse período aí, porque é um período que marca a mudança do mundo, né? do mundo velho, poderia dizer assim, a busca pelo novo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Renascimento cultural, nos aspectos da arte. Vamos lá, vamos para a tela. Então foi um período que surge ali, que vai, né, desde o século XIV ao século XV. O trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Lembra que sempre eu comentava? Lá a arte egípcia não tinha a figura do artista, ou seja, retomada do crescimento artístico. Isso mesmo, aqui o artista passou a ser mais visualizado, né? Visto como uma profissão, como importante, né? Não só como antes, que não havia a figura do artista, principalmente no período antigo e medieval. Então, crescimento artístico, rompeu-se com a perspectiva religiosa, ou seja, retoma o espírito artístico da antiguidade, lá com os gregos e romanos, né, onde dava-se muita importância às produções artísticas, não do artista, mas as produções, né, como a arquitetura, as esculturas, a música, o teatro, né, principalmente. Então, a arte no Renascimento tem todos esses aspectos aí de valorização. O homem ele tem grande capacidade inventiva nesse período. A arte foi, então, como uma manifestação humana e destinada a fins humanos. Volta, então, a atenção para o homem, não, né, para a religião, como no período medieval. Aqui eu trouxe a imagem, destacando aí um cidadão que jogou aí, acho que um bolo na Mona Lisa, né? Fazendo crítica aí à importância que a sociedade dá às obras de arte, principalmente essa do período Renascimento, né, como a Mona Lisa, que são obras caríssimas, né? Então ele fez uma crítica aí jogando um bolo aí no quadro da Mona Lisa, do quadro da obra que é a cópia verídica, verdadeira, né? A arte integrou-se então às ciências como astronomia, botânica, fisiologia e anatomia. Surgiu figuras importantes como eu falei, né, já os artistas começaram a ser visualizados como Leonardo da Vinci, Michelangelo. Para Leonardo, por exemplo, que ele viveu entre 1452 e 1519, quando o homem domina a natureza, ele é capaz de criar as coisas mais exuberantes e admiráveis. Portanto, a natureza deveria ser constantemente objeto de estudo. Então, isso é ciência, né? Observar a natureza e, através do que se observa, criar, trazer algo novo, então, isso é ciência. Então, Leonardo foi muito feliz nessa frase aí. Seguindo, então, a arte no Renascimento, esse período foi entre século XIV ao XV, né? Então, são vários aí, características dadas ao contexto da arte, como o homem visto como um intelectual. Retoma, então, o crescimento artístico e a perspectiva, né, rompe com a perspectiva religiosa. Aqui nós temos essa obra, Criação de Adão, de Michelangelo, uma obra, né, aliás, é uma parte da obra que está na Capela Sistina. Foi criada em 1508, 1510, a pedido do Papa Júlio II. Então, vocês vão ver em outros momentos detalhes sobre esse trabalho aí de Michelangelo, né? A Criação de Adão. A parte da pintura do teto da Capela Sistina é feito em afresco, que é o tipo tinta misturada com cimento, né? Por isso que ela dura muito, porque seca, fica bem resistente ao tempo, né?
Aqui nós temos outra obra, que é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Está também aí na parede de uma igreja, que o padre aqui observando, né? A ceia, que Jesus ao centro e os apóstolos aqui. E outra obra muito famosa também desse período Renascimento é O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, outro pintor, outro artista muito famoso por seus trabalhos maravilhosos. Em outros momentos a gente vai comentar sobre aspectos dessa obra de arte aí, certo, estudante? Uma bem, poderia já dizer, ao quanto que o artista deixou aí a princesa, né? Aí não simétrica, né? Ela está caída ali para um lado, não está no centro simetricamente da pintura. Seguindo, vamos a um outro estilo surgido aí nesse período do Renascimento, que é o classicismo. Então, o que é o classicismo? É a constituição artística, né, durante o Renascimento, ou seja, o movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Todos esses movimentos aqui, houve mudanças no período do Renascimento. Então, surgido então na Europa entre os séculos, né, que eu já falei para vocês, do Renascimento, 14 e 16, que visava criar uma nova concepção de mundo e do homem, né? Classicismo, ou seja, com base também em algumas regras, né, clássicas, buscava representar um novo mundo, um novo homem. Também conhecido como quinhentismo. Ele surgiu após a transição humanista, que marcou a mudança da Idade Média para o Renascimento. Aí eu trouxe aqui mais conceito. Na pintura e na escultura houve uma grande diferença. Olha os aspectos que é diferente. Luz e sombra. As obras de arte passou, então, que não havia isso no período medieval, na arte cristã. Luminosidade e religiosidade. Perspectiva. As dimensões matemáticas eram testadas com novas relações de perspectiva. Mas vocês podem estar pensando assim, mas professora, não rompeu com a religião? Sim, rompeu, mas sempre havia abordagem sobre a religiosidade, certo? Ou seja, sempre os artistas ainda buscavam temas religiosos, como a ceia ali de Da Vinci. Cores fortes, o uso de cores vibrantes. Então, grandes artistas surgiram nesse período aí do Renascimento, que é o classicismo. Michelangelo, Rafael Sanzio e Donatello, além de outros, né? Então, estudante, vamos ainda falar nesse período sobre o estilo barroco. O barroco, então, dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Já está mais à frente, né, logo ali do início no Renascimento. O barroco é um estilo que foi surgindo, né, após o Renascimento, no período ainda do Renascimento. Quais são as características? Arte rebuscada, exagerada, valorização de detalhes. Se vocês observarem as obras barrocas, quanto que o artista detalha ali os movimentos, né, os tecidos, as expressões, né, tanto na escultura quanto na pintura. Dualismo e contradição, obscuridade, complexidade, sensualismo, tudo isso são características do barroco. Aqui essa obra é a Captura de Cristo, feito por Caravaggio, que é um artista muito famoso, barroco. Aqui nós podemos ver aqui o momento do beijo, né, em que Jesus é capturado. Outra obra que nós podemos ver que as obras barrocas sempre representam momentos dramáticos, certo? Então, a composição assimétrica, ou seja, não é simétrica, sempre vai ter ali movimento. Aqui nós podemos observar a mulher aqui com o corpo, né, mais para a direita, né, daqui da minha perspectiva. Então, o movimento ali do ombro caído em diagonal, acentuado contraste de claro e escuro, expressão de sentimentos, sempre vai ter ali expressão
de alegria, de felicidade, de tristeza ou de dor, como podemos ver aqui, né, no homem que está sendo decapitado. Realista, pois abrange todas as camadas da sociedade, sociais. Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade ou dramática. Então, são as características do barroco. Aqui, Judite decapitando Holofernes. E sempre com base também em história, mitologia ou história bíblica. Seguindo aqui, vamos para um novo estilo, rococó. Então, estudante, o que podemos ver, né? Sempre vai tendo ali diferenças de um estilo para outro. Esses estilos podem estar surgindo ainda no mesmo período, certo? Porque há um grupo de artistas que tem uma concepção ali sobre a sociedade, né? Sobre os acontecimentos. Por exemplo, o barroco foi um estilo surgido por meio das obras solicitadas pela igreja, por exemplo. Então, por isso que há muita abordagem de temas religiosos, né? Tema cristão. Somente no Brasil, o barroco brasileiro, por exemplo, aquele artista famoso, né? Aleijadinho, reconhecido, apelidado como Aleijadinho, então ele fez muita ornamentação de igrejas, fez muitas esculturas, todas com temas religiosos. Então o barroco sempre buscou representar temas, mitologias ou temas religiosos. E o rococó já vem com outra pegada, diria assim, né? Representando, então, a sociedade. Então, vai mostrar o quê? As pessoas, né? As mulheres bonitas, o momento ali, as casas, né? A ornamentação tanto de casas ou de palácios, né? Ou de igrejas, com coisas assim muito refinadas. Vamos dar uma olhada, então, nas características do rococó? Então, é um estilo artístico que surgiu na França, no século XVIII, como desdobramento do barroco, ou seja, versus o barroco, porque utilizava cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, o tema era sempre natureza ou a vida cotidiana das pessoas, as relações humanas, ou seja, representava a aristocracia, né? A vida profana da aristocracia. Por isso que sempre vai ter momentos ali em que eles estão se divertindo, em que estão ali, né, em sociedade. Então, a obra muito famosa do rococó, muito conhecida, é o Balanço, de Jean Honoré, 1766. Vamos lá, vamos ver quantos... Ah, tá, neoclassicismo. Neoclassicismo quer dizer o novo clássico, né? Então, queridos, esse movimento também surge aí nesse período. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. O neoclassicismo, né, novo, expressou então os valores da nova e fortalecida burguesia, isso mesmo, que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa. Então, um período aí de 1700, né? 1700, 1800. Então, principalmente com o Império de Napoleão. Então, o neoclassicismo, esse novo clássico, representou essa nova sociedade, essa nova burguesia. Foi um movimento de oposição aos exageros, rebuscamento e complexidade do barroco. Então, o neoclassicismo é ao contrário do barroco. Como vocês podem observar aí no texto, né, surge após a Revolução Francesa e o início da Revolução Industrial. Olha que estamos chegando aí num período mais moderno, né, que já tem o início da industrialização, modernidade. E no contexto do iluminismo, chamado Era da Razão. Então, um período também... Iluminismo quer dizer luz, né? Luz em que a sociedade está focada, então, com a razão, com a ciência. Aqui uma obra, O Juramento dos Horários, de Jacques-Louis David. Né? Então, uma obra de arte apresentando uma história também, né? Uma história, não sei se é mito, mas não é um tema religioso, mas uma história em relação a conflitos ali de duas famílias. Então, sempre vai representar também temas históricos, né? Histórico ou mitos. As características do neoclassicismo.
valorização do passado histórico, influência da arte greco-romana, baseado em ideias iluministas, ou seja, ideias racionais, oposição aos dois estilos barroco e ao rococó. Também tanto abordavam temas mitológicos como os cotidianos, né, da sociedade naquele período. Racionalismo, academicismo e idealismo, né? Também harmonia e beleza estética. Simplicidade, equilíbrio das formas, podemos observar isso nas obras, uso de proporção e da clareza. Imitação, então, da natureza. Aqui uma obra, representação dessa retrato da senhorita, né? Cerise, de Jacques Louis. Então, pintores neoclássicos franceses, né? Como esses pintores aqui, artistas aqui. Então, observamos aí a obra de arte com muito refinamento, detalhe, né? Da representação aí também do retrato, né? Então, querido, vamos para uma conexão, vamos fazer, então, falar dos surgimentos literários durante o classicismo, né? Então, sempre quando surge um novo período, há impactos em várias áreas, né? Tanto na história, na sociologia, na filosofia, na religião, na arte, na representação artística. Então, estudante, vou trazer algo sobre a literatura. Eu não consigo abordar, né, todos os períodos, todas as linguagens. O que está sendo criado, por exemplo, na música, o que está sendo criado na literatura, o que está sendo produzido no cinema, quando já surge o cinema. Eu não consigo abordar tudo, vou trazendo algumas coisas para vocês. E nesse período eu vou falar sobre a literatura, porque eu vou trazer outros períodos também, outros momentos da literatura, até a literatura no período moderno, certo? Então, vou fazer buscar fazer aí esse diálogo aí com a arte e a literatura em alguns momentos. Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos ver quais foram os estilos aí durante o classicismo, que foi um movimento literário caracterizado, então, pelas transformações renascentistas, né? Começa ali no Renascimento, forte influência das regras clássicas greco-latinas. Então, surgem dois gêneros, o épico e a sátira. Como que era o gênero épico? De escrita literária, dos textos escritos. Narrativa nacional, representava, então, o que ocorria no Estado, né? Ali naquela sociedade. Modelo greco-romano. Grandes feitos e conquistas eram contadas nesses textos literários e destacavam, então, o homem como herói das histórias. Então, se você pegar um texto escrito nesse período, são essas as histórias, né? Do homem herói que vai à guerra. Então, trouxe até alguns aqui para vocês, né? Dos grandes escritores da época e algumas obras. E a sátira. Então, a sátira é como ridicularizar, né? Ou seja, são ideias, ridicularizar ideias e costumes medievais, ou do clero e nobreza da época. Então, seria comédia, vamos supor, né? Como hoje alguns textos, né, que fazem leitura da política e fazem também, ridiculariza, né, políticos, enfim. Então, os grandes escritores da época, então, são esses três, Dante, Francesco e William Shakespeare, né, muito famoso, Shakespeare. Então, são várias obras. Aí, a principal obra desse escritor foi a Divina Comédia, O Cancioneiro e a Hamlet, né, aqui de Shakespeare. Então, são algumas obras escritas aí nesse período. E não vou deixar de falar de Luís de Camões, né? Um português. Vocês estudam muitos textos desse escritor, 1524 a 1580. Ele viveu nesse período. Foi um poeta, soldado português, considerado, então, o maior escritor do período classicismo. Isso mesmo, em Portugal. Então, como nós temos... Brasil tem muita influência de Portugal, então a gente leu muito texto de Camões, né? Eu, por exemplo, gostava muito dos poemas, gosto, né? Trouxe até o trecho de uma aqui.
Então, foi um dos maiores representantes da literatura mundial. Autor do poema épico Os Lusíadas, eu não li, que escreveu sobre os dramas humanos, amorosos ou existenciais. Olha só, é um soldado, né? Um poeta e soldado, aí com essa habilidade da escrita. Poesias de Camões, a maior parte das poesias dele eram lírica, composta de sonetos e redondilhas, com versos de 5 ou 7 sílabas. Aqui um trechinho de um poema. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, queridos, nós observamos aí, né, trouxe para vocês um pouquinho sobre Camões. Quem tiver interesse, pesquise textos, né, escritos por ele. Isso é muito interessante. Então, aí vocês conheceram um pouquinho, né, dos gêneros surgidos aí nesse período classicismo, nesse período já moderno da sociedade. Depois vou trazer outros gêneros, né, para que vocês possam identificar esses escritores. Quando vocês forem ler livros desses escritores, vocês já conseguem identificar qual gênero, né, ele pertence e como que ele escreve. Então, cada artista, assim como os pintores, os artistas, né, da arte visual, eles estão sempre alinhados ali a algum gênero, algum estilo, e ele representa, então ele vai desenvolver ali a sua composição conforme aquele gênero, aquele estilo que ele aborda. Então, para a gente compreender que cada um muitas vezes está em uma caixinha, né? Eles não fazem tudo aleatoriamente, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para o próximo estilo, que é o romantismo. Ah, professora, mas o romantismo foi os artistas que eram românticos, né? Esse amor romântico? Não. O romantismo, né? A palavra está dizendo, está relacionado com a romance, uma forma de ver as coisas muito romântica, né? Então, estudante, o romantismo surge em reação ao neoclassicismo. Como eu já falei para vocês, sempre um estilo vai se contrapondo a um estilo anterior, certo? Então, um surge a partir do que vem fazendo algo diferente do outro. Então, surgiu aí no século XVIII, os artistas românticos procuraram, então, se libertar das convenções acadêmicas, né? Aquele estilo acadêmico, clássico, né? Classicismo, em favor da livre expressão da personalidade do artista. Então, já começamos aí os artistas a manifestarem, né, buscando, então, liberdade na sua composição. Aqui nós temos a obra famosa, A Liberdade Guiando o Povo. Eu sempre, não sei se é nessa aula que eu envio, acho que é na aula que eu vou falar especificamente sobre o romantismo. A análise dessa obra, vocês podem pesquisar também a análise dessa obra, muito interessante, de Eugène Delacroix. Então, foi produzida em 1830. E já vamos surgir para a arte moderna. Conforme o tempo não vai dar para a gente aprofundar muito, mas vamos para a arte moderna. Trouxe aqui uma obra da nossa querida artista brasileira Tarsila do Amaral, com o título Terra, Olhos sobre Tela, que nós podemos ver. Então, arte moderna. Mas o que é o moderno? O moderno é o que está ocorrendo agora, professora? Não, o modernismo foi um rompimento com, por exemplo, os estilos renascentistas, né? Então, é uma produção artística que surgiu entre o final do século XIX, né, até meados do século XX, começou a se ramificar em vanguardas. Vocês vão conhecer várias vanguardas europeias, principalmente a partir das artes plásticas, como o impressionismo. Acho que eu falo aqui do impressionismo. Então, estudante, arte moderna, onde surgem as vanguardas. Vanguardas seria o quê? Vários estilos ali, também rompendo com a arte clássica, a arte acadêmica. Vamos já falar aqui. Por exemplo, podemos observar aqui o estilo da Tarsila do Amaral. Olha, ela usa aqui praticamente poucas cores, né? Vários contrastes aí, mas um azul com cinza, um corpo, né, deitado aqui na terra, quase que ali a junção do corpo humano com a terra,
terra seca, né? Porque tem uma terra seca, porque tem essa vegetação aqui, que chamamos de mandacaru, né? Tem no Nordeste. E podemos ver aí que ela não tem nenhuma preocupação em definir esse corpo humano aí como detalhado como na realidade, né? Pernas longas, braços grandes, é o estilo da Tarsila do Amaral. Então, moderno porque rompe com os estilos acadêmicos, com aquela representação estética perfeita, né, da realidade, do objeto. Então, o impressionismo foi o primeiro movimento da vanguarda. Impressionismo, com a obra aqui, O Nascer do Sol, Impressão, Nascer do Sol, de Monet, 1873. Nós podemos observar que a Tarsila do Amaral também segue esse estilo de misturas de cores, sem preocupação de representar ali a forma, a linha, né? Nós observamos aqui que não dá para diferenciar o céu com a água, temos aqui um barco, né? Aqui o sol, a luz solar. Então, ó, a intensidade da luz, as pinceladas de cores soltas, né? O artista que fez essa obra aqui em 5 minutos, dá a sensação de movimento, como se o artista conseguisse captar o exato momento em que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz. Então, estudante, impressionismo, né? O Monet, Claude Monet, foi muito criticado quando ele produziu essa obra. Porém, ele foi inovador, né? Ele inovou porque ele mostrou aí que podemos fazer uma representação de uma imagem, né? Da observação de uma imagem, de um ambiente, por exemplo, no caso aí um ambiente externo, a natureza, sem preocupar-se com os detalhes, com a linha, com a forma, com a técnica, né? Então ele rompeu com aquele padrão acadêmico da arte acadêmica, da arte clássica, de fazer a representação perfeita. Então o artista aí foi inovador, porque ele criou um novo estilo, o impressionismo. As críticas foram necessárias para que ele fosse reconhecido, certo? Então nós observamos aí que nem sempre as críticas, mesmo negativas, podem nos ajudar, né? O bom é a gente não fazer críticas dos outros, tem que ter cuidado com as críticas, certo? Mas aí foi positiva para o artista. Então vamos lá, vamos ver as outras, que eu ainda tenho muito para falar. Então, outro movimento foi aqui essa obra de arte muito interessante, vou falar mais dessa obra Guernica, de Pablo Picasso, em outra aula. Então, as novas formas de fazer arte foram como a fotografia, o cinema, a literatura, a arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e a música moderna. Todas essas linguagens aí, estudantes, surgiram, então, na modernidade, nesse período moderno. E a arte contemporânea é o último estilo. A arte contemporânea é o agora, né? Que está acontecendo agora. Se constituiu a partir do modernismo, sempre uma vem após a outra, com expressões técnicas artísticas inovadoras. Se na modernidade os artistas já foram livres e criativos, inovadores, na contemporânea foram mais ainda. Incentivavam a reflexão subjetiva sobre a obra. Vocês vão aprender muito sobre isso. Valores defendidos pela arte moderna foram mantidos, né, como o desejo pelas invenções e experimentações artísticas. Muito bem. Podemos ver aqui uma instalação, Onde Vamos Dançar Esta Noite, que foi uma representação aí da arte conceitual, arte moderna, que foi essa exposição de várias garrafas de champanhe, de bebidas e várias enfeites, né? E estava num salão. No outro dia, o que aconteceu? A moça da faxina foi lá e varreu tudo, porque ela não entendeu que isso era arte, né? Então, uma crítica sobre o que é arte, por exemplo. Então, originou-se de meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Valoriza, então, a arte contemporânea, o conceito, a atitude e a ideia da obra, do que o objeto final. Então, o objetivo não é a apreciação ou beleza estética, e sim o conceito, né, do que aquele objeto traz. As características aqui, então, da arte contemporânea: fusão entre a arte e vida,
uso das novas tecnologias e mídias, mistura de estilos artísticos, a aproximação, então, com a cultura popular e o uso de diferentes materiais. Quando formos estudar, vocês vão ver que utiliza-se vários materiais, como arte ambiental, a pop art, então são vários estilos que não é mais só o uso, né, da pintura de materiais, técnicas sofisticadas, e sim coisas simples se transformam em objeto de arte. Então a arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, propondo então expressão artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. E aqui nós temos essa obra, eu modifico a imagem, estudante, para não ter direitos autorais, né? Essa imagem eu peguei lá na Infoescola, que é a composição 8, uma das obras de Kandinsky, 1923. Uma artista que usa aí traços, linhas e formas, né, para representar aí sua obra de arte. Muito bem, então, queridos, estamos chegando ao final da aula e vamos então para a atividade. Lembra que eu passei para vocês uma atividade interativa perguntando qual a função da arte na perspectiva dos conceitos acadêmicos. Vamos lá, vamos para a tela, vamos aqui para essa enquete. Para você, qual a função da arte? Segundo a concepção, o conceito acadêmico. Função pragmática, ela é utilitária, como a arte didática. Função naturalista reflete o quê? A realidade como ela é, né? Com perfeição. E a formalista valorização dos aspectos estéticos, formais e princípios adotados pelo artista. Essas são as nossas referências. Então, queridos alunos, vocês aprenderam aí um pouco sobre as concepções de arte no período renascentista, né? Falei de vários estilos ali no período renascentista, arte moderna, né? Alguns estilos da arte moderna, e a arte contemporânea. Trouxe algumas, viu? São muitas, são vários estilos, e vocês vão conhecer todas elas, tá? Durante as nossas aulas. Perceberam aí que são muito conteúdo, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3, cada uma dessas unidades deve ter de 15 a 16 aulas. No total são 48 aulas. Eu sei que vocês vão ficar cansados, vão estudar muito sobre arte, mas gostaria que vocês aproveitassem, certo? Em cada aula, fizessem anotações, que vocês vão ter uma boa preparação para o terceiro ano. Vocês vão ficar 1 ano sem estudar arte. Aí no terceiro ano vamos revisar, vamos discutir mais e preparar vocês aí para terem sucesso, né, na conclusão do ensino médio, continuar estudando, né, também ter sua formação aí para desenvolver algo na sua vida profissional, certo? Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula.